Eu acho que esse problema ele pode estar chegando no dia 30 de outubro. Porque se o agora já era, pressupõe que a sociedade vai para a eleição no segundo turno sem nenhum tipo de base. Mas vai ser assim. Se eu não tenho uma base, se eu não sei qual é o meu chão, como é que eu vou confiar no resultado? Isso é um problema seríssimo que a gente vai ter. Não, mas tem... Que é na confiabilidade do resultado. E eu não estou dizendo que o resultado vai ser forjado, hein? Pelo contrário, eu sou absolutamente favorável ao sistema eleitoral brasileiro. Eu acho que esse é o que tem. Ponto. Quero deixar bem claro. Não, eu sempre fui a favor do voto impresso e tal, não foi aprovado, mas o que tem aqui nós vamos ter que aceitar, querendo, não querendo, gostando, não gostando. E os candidatos estão aí participando para serem votados. Perder, perdeu, ganhou, ganhou. Ponto. Esse é o meu ponto. Só que eu acho que a gente vai partir de um pressuposto eleitoral e de um problema eleitoral que é o seguinte: se as pesquisas eleitorais elas estão com um gravíssimo índice de confiança lá embaixo, absoluta descredibilidade de acordo com o que foi apresentado, e essas mesmas pesquisas insistirem nessa metodologia, nessa maneira, ou então, por muitas vezes, não, de alguma forma, tentar uma certa explicação. Eu acho que está faltando isso por parte dos institutos. É que eu acho que é por isso que eu falo que são desculpas, porque eles não estão dando explicações. Está faltando um pouco mais de explicação. Assim... o Datafolha eu subestimo bastante. É muito complexo. Então, assim, o cara que monta a amostra, o cara que não vai ter nos próximas 4 semanas certeza se eles conseguem ajustar não tem. Então, a realidade, eu não estou gostando dela. Eu estou dizendo, fato é Oliver, que nós vamos chegar no dia 30 se eles não estão sentindo firmeza na metodologia, eles não podem ir para a rua. Nem publica, esse é o ponto. nem publica. Vocês têm noção da gravidade que é isso? Você publicar uma pesquisa que você não está com firmeza da tua metodologia. Qual a margem de erro de 50%? Não pode. Gente, eu acho, a gente está também falando como se fosse simples fazer pesquisa. Eu posso dizer, tem muita gente batendo nas pesquisas que jamais sentou para estudar. Eu vou colocar um outro problema. Não estou dizendo que você, mas eu vou colocar um outro problema. Eu estou ouvindo gente que nem sequer que disse como a pesquisa pode ser se só as 1.000 pessoas estão sendo perguntadas. Olivier, você é dos números, eu sou das letras. Eu sou tanto que no meu departamento sou o cara mais qualitativo. Oxítona, no seu nome. Eu sou das letras, não sou dos números. Quando as pessoas falam em estatística, que é a única matéria, sabe, no vestibular de matemática que eu chutava tudo C, a única que eu fazia era estatística, porque era a única área que eu acertava sempre. Então você tá bem melhor do que eu sempre tive dificuldade. Não, estatística pra mim era a única parte fácil da matemática. Não me coloca um triângulo na minha frente, pelo amor de Deus. Agora, o que acontece é o seguinte: você tem um problema adicional, que é meu ponto de discordância do Paulo, que é o seguinte: uma pesquisa em si, quando ela é publicada, ela necessariamente vira um player na jogada. Claro. Tá? Ela joga um player. Também. Então, assim, você tem um número, existe uma diferença entre falar assim: olha, eu acabei de fazer uma pesquisa, eu paguei aqui 50 mil pra você. Ninguém questiona isso. Tudo bem? E a gente tem aqui uma pesquisa, eu pego aqui e falo assim: tá bom, o cara que vai ganhar esse aqui, eu coloquei no meu bolso, ninguém fala nisso. E outra coisa que eu colocar na capa da Folha de São Paulo. Vou citar aqui um antropólogo chamado René Girard, já ouviram falar dele? Ele tem uma tese que ele fala que é do desejo mimético. O que significa isso? Você deseja o que outras pessoas desejam. Você já entrou num museu, sabe, pra ver estátuas lá da antiguidade, depois do Renascimento, eu não sei mais o que, você vê qual que é o padrão de beleza com o passar do tempo? Você olha uma estátua da Helena de Troia, que você fala assim: nossa, isso aqui era considerada a mulher mais bonita da Grécia. Você olha ela e fala: mas que baranga, cara, não dá pra acreditar que isso aqui era o padrão de beleza. Aí vai mudando no Renascimento. Por quê? As pessoas desejam que outras pessoas desejam. O padrão de beleza, por exemplo, que é um exemplo bem rápido, anos 80, foi quando começou essa ideia de que mulher precisa ser extremamente magra. Lembra aquele padrão de beleza chamado Heroin Chic? Que era famoso, né? Aquelas top models super magras. Depois eles falaram assim: olha, não dá pra ser tão magra assim. Aí apareceram as top models do final dos anos 80, lá, Cláudia Schiffer, aquele cabelão, que falou assim: não dá pra ser tão magra agora, tá? Tem que ser meio peituda, não sei mais o que. Então, assim, existe todo um trabalho para você trabalhar o desejo mimético, ou seja, você tem que desejar o que as outras pessoas estão desejando. O cara que aparece em primeiro lugar numa pesquisa tem sempre um interesse por trás. E aqui que eu acho que assim, você flertou com a ideia, mas é o grande problema. O problema agora é que esses institutos de pesquisa, esses canais de mídia, esses bancos e todo mundo que tem interesse por trás, eles foram colocados em xeque. Quer dizer, você jogou uma luz agora sobre eles
que eles não tinham antes. Isso aconteceu recentemente no Brasil e no mundo, mas acho que o Brasil ele foi muito mais acentuado do que o resto do mundo em relação à própria mídia, ou seja, a mídia era entendida como, tem um candidato A, tem um candidato B, tem um candidato C, eu sou aqui simplesmente o jornalista que não mostra a minha opinião. Lembra de você assistir Roda Viva nos anos 80, né? Você não quer saber a opinião do Boris Casoy, você não quer saber a opinião da Marília Gabriela, você não quer saber a opinião de ninguém que tá apresentando Roda Viva. Você vai lá e fala assim, então, né, tratamento equidistante, a mesma pergunta para todos os candidatos, etc. Quando o jornalista começa a virar player, você vê o que aconteceu no último debate, nos 2 últimos debates, aliás, que tinham todos os candidatos. Era basicamente um jornalista sendo um player na jogada, falando, o governo federal aí atrasou a compra de vacina, né? Então fala aí, ô Ciro Gomes. Porra, você tem que ter um mínimo, se não é pra ser imparcial, seja objetivo. Você acha que a Globo trabalhou contra Lula em 89? Trabalhou. Sim. Tanto trabalhou contra o Lula em 89, que no livro que conta a história do Jornal Nacional, o que eles fizeram? Eles mostram que eles, no Jornal Nacional, logo após o debate com o Collor, no qual o Lula se saiu ainda bastante mal, o Collor era completamente articulado, o Lula ainda não tinha Duda Mendonça, sabe? Aquele ainda cara meio toscão. A Globo admite que selecionou os melhores trechos do Collor, os piores trechos do Lula e, pior de tudo, salvo engano, não lembro agora o número de cabeça, mas eles colocaram 45 segundos, uma coisa assim, né? 40, 50 segundos a mais do Collor no Jornal Nacional do que do Lula. Isso para um tempo de TV em horário nobre é uma eternidade. Compra 45 segundos da Globo no horário nobre, você vê quanto dinheiro que você vai... Eu tenho que trabalhar minha vida inteira para conseguir 45 segundos. Então, assim, sim, teve. E aí o que acontece? O jornalista hoje, ele é encarado como um player. Então, agora, meu grande ponto de discordância aqui do Paulo, que eu acho que não tinha colocado assim tão claro até agora. O Instituto de Pesquisa, o Departamento de Mídia, sabe? Ele hoje está sendo encarado como um partícipe dessa jogada. E ele agora vai ser julgado também. Fala assim, mas peraí, a pesquisa Ibope diz isso? Flávio, dane-se, entendeu? O que você está falando é uma falácia. Não é. Por que é uma falácia? Porque não existe ninguém imparcial. Você está reclamando do cara que está falando mal do Bolsonaro, mas também existe o cara que fala bem do Bolsonaro. Nenhuma pessoa é imparcial. Mas isso é justamente o que você está falando. Ele vai ser encarado como player. O jeito de se falar, o jeito de olhar, as pessoas elas já traduzem aquilo que elas pensam. Mas você está concordando comigo? Não, porque você está dizendo o seguinte, não, mas esse jornalista foi lá e falou mal do Bolsonaro. O ponto é o seguinte... Não, é que eles estão fazendo isso descaradamente. Mas também existem aqueles que falam bem. Que seja. E aí, mas o falar bem pode, agora, o falar mal não pode? Não, eu não tô falando. Não tem nada a ver com o que eu. Você não tá falando nada a ver com o que eu tô falando. Não faz sentido isso. O público está observando agora o jornalista, o Instituto de Pesquisa, inclusive grandes canais, não é só assim, Rede Globo, Folha, etc. É tudo. Agora, como alguém com interesses, entendeu? Porque até o presente momento, você nunca disse, a pesquisa Datafolha que tem interesses do Grupo Folha diz tal. Mas agora o público está vendo isso. Nesse caso, neste ponto a gente volta a concordar lá no comecinho. Porque fala assim, não, mas não quero concordar. Não, de maneira nenhuma. Você não quer concordar nenhuma. comigo, você não quer ficar certo. Mas não, se você de maneira quiser, nenhuma. Dessa forma, enxergar que existem agora, o dentro ponto é da pessoa, você coloca lá assim, asterisco, esse aqui, vai colocar o jornalista petista fazer uma pergunta pro Bolsonaro, é diferente de você falar assim, vem um jornalista que faz uma pergunta objetiva para todo mundo. É isso que tá acontecendo no Brasil hoje. Oliver, Rogério, eu acho que o ponto central dessa história que a gente está dialogando é o seguinte: existe... Não preciso parar, porque senão vou dormir assim. Existe uma crise de confiança por parte das pesquisas dos institutos com a população. Eu estou explicando a crise. Quem é o grande produto dos institutos de pesquisa? São as pessoas. Sai na rua, pega o telefone e liga. Se há uma crise de confiança, claro que sim. Não Como é que você faz pesquisa? Não, mas aí não é produto. Você faz pesquisa? Aí é meio. O objeto de pesquisa são as pessoas. Sim, claro. Quem é o objeto? Sim, não é o produto. O produto é a própria pesquisa. Mas eu estou dizendo o seguinte, como é que ela chega no produto dela? Quem é a pessoa? São as pessoas que respondem às pesquisas. Se nós estamos com crise de identidade, crise de confiança por parte desses institutos de pesquisa, nós podemos ter resultados altamente equivocados. E isso é muito sério. Nós estamos falando aqui com pesquisas que mexem com tudo, com a Bolsa de Valores, com o dólar, com tudo. Mas você não está discordando de mim. Mas eu quero discordar. Então tente, mas você tá difícil. Eu só acho o seguinte. Try harder. A pesquisa...
de opinião deve ter como objetivo, acho que não necessariamente ser visto como player, porque se a gente aceita então isso, não há mais razão em fazê-las. Então, você vai chegar num ponto sim, bem... mas então. eu acho que o objetivo é resgatar, e assim, ninguém questiona que existe uma crise de confiabilidade das pesquisas, mas em democracias funcionais, os institutos, podem surgir outros que têm credibilidade, ou seja, eu acho que não é como um jornal. E não deve ser assim, eu estou pensando assim, numa democracia consolidada. O nosso objetivo, né, como democracia brasileira, eu acho que não deve ser, temos o Instituto de Pesquisa de Opinião que é petista e outro bolsonarista, mas se você olha para as democracias mais consolidadas, os institutos não estão encarando uma crise de confiabilidade. Às vezes até acontece, e aí é preciso ver como resolver. Com o Trump aconteceu. Sim, e os Estados Unidos não é uma democracia consolidada. Qualquer ranking de democracia, os Estados Unidos, inclusive de rankings feitos nos Estados Unidos, coloca os Estados Unidos não nos primeiros 30. Veja minha outra entrevista com o Rogério que eu falei sobre a democracia americana. Oliver, você parte de um pressuposto que eu acho que eu posso só dizer assim, que eu acho todos a pesquisa, e aí eu acho que eu concordo contigo, faz parte do edifício da democracia, claro, tá certo? E ter uma pesquisa respeitada por todos é importante, claro, para que as pessoas possam ter uma noção do que está acontecendo. Inclusive, para que os governos podem dizer, olha, eu acho que tal decisão ou tal decisão vai ser melhor, porque a maioria da população não está gostando. Por exemplo, assim, agora na Alemanha, o governo da Alemanha faz uma pesquisa a cada 24 horas sobre o que os alemães pensam sobre as sanções contra a Rússia. 24 horas? Cada 24 horas. Por quê? Interno, só interno, não divulga. Por quê? Mas saem cada 3 dias feito pelos grandes canais de televisão, porque é fundamental, porque você tem uma inflação, recessão, desemprego, e até hoje 75% da população alemã prefere ter isso do que facilitar, vamos dizer, continuar comprando gás russo, porque acham que a Rússia pode chegar até a fronteira com a Alemanha. Então, só para dizer assim, essas pesquisas são aceitas por pessoas que são contra as sanções e por pessoas que são a favor das sanções. Mas porque ela não é publicada, porque ela não tem interesse. Não, peraí, mas lá não está tendo uma eleição. Lá não está tendo uma eleição polarizada. Bilhões de pessoas. Ok, mas assim, ela não foi feita para influenciar a opinião pública. Por isso que eu dei o exemplo do... As realidades são completamente diferentes. Você está falando que ela não é publicada. Não. Nós estamos no meio do segundo turno da disputa eleitoral mais disputada da história. Tem as internas, mas na TV toda semana saem pesquisas sobre o que os alemães pensam sobre as sanções da Rússia. E essas pesquisas são aceitas por partidos que, inicialmente, se a extrema-direita, por exemplo, é a favor da Rússia, a extrema-esquerda também. Os partidos do centro são contra. Então, esses partidos, em muitos casos, estão reagindo a essa realidade para dialogar com seus eleitores e dizer, olha só, eu até sou contra as sanções, mas a maioria da população é... Então, uma pesquisa que ela não foi feita para falar assim, o cara está em primeiro lugar, ela tem uma objetividade completamente diferente de falar assim, olha, o público é a favor ou contra a sanção. É uma pesquisa com a credibilidade já natural dela. Outro exemplo, as pesquisas em várias democracias consolidadas não estão em crise. Ninguém diz, nossa, então assim, isso é fundamental para uma democracia funcional. Então o objetivo não é dizer, temos aqui os de esquerda e direita, porque daí... Mas eles são Oliver, da folha de esquerda. Você acha que é factível? Não acho. É um fato. Então temos a discordância. Eu acho que uma democracia funcional... É o Brasmarket de direita. Dá para ter... Deu para ver, ponto. Eu acho que é possível ter... E o modal mais. Pesquisa pública sobre assuntos políticos que seja aceito pela esquerda e pela direita. Mas você está separando dois tipos de pesquisa. De uma semana antes das eleições. Em democracias consolidadas funciona. Oliver, você só não está levando em consideração o momento que nós estamos. Nós estamos no meio da treta.
E obviamente que essas desconfianças, esses atritos, eles vão ser muito mais fortes do que, por exemplo, na Alemanha. Vão ser completamente diferentes. Os momentos são diferentes. Na Alemanha também tem treta. O ponto... Seria comparável se fizesse uma pesquisa na Rússia a favor ou contra a guerra. Calma. O ponto é o seguinte... interesse também. Essa realidade... as pessoas têm medo de se pronunciar publicamente. Essa realidade que a gente está vivendo aqui hoje é uma realidade, eu acho que nova para o Brasil. Mas nesse ponto, eu acho que ela é até saudável, porque ela faz esses institutos de pesquisa se mexerem um pouco. Exato. Qual que foi sempre a realidade do Brasil? O que o instituto de pesquisa fala, tá falado, é isso aqui, o resultado e tal. Havia um certo pragmatismo do resultado e uma... como é que eu posso dizer isso? Mas uma exclusividade apenas dos institutos de pesquisa e os institutos de pesquisa falavam e aquilo... era aceito pelas pessoas de uma maneira até pouco crítica, de não aceitar ou não verificar os resultados do pós, enfim. Esse momento que a gente está vivendo é um momento muito de questionamento. E, por um lado, é muito ruim, porque eu concordo plenamente com o que você fala. Os institutos de pesquisa são pilares da democracia. Porque se não há pesquisa, não há ciência. Se não há ciência, nós estamos baseados em nada. É achômetro de um achômetro do outro. Bem-vindo à democracia, não, exatamente. Isso é um problema muito sério. Agora... do pressuposto dos institutos de pesquisa terem que se mexer e terem que se explicar, nesse ponto é bom. Porque há um certo comodismo instalado nesses institutos ao longo dos anos. Há uma coisa do tipo, imagina, como assim me questionar? Fizemos esse... Não, peraí. Fake news. Peraí, amigo. Negacionismo. Peraí. Você tá me questionando? Pois é. Eu sou um instituto de pesquisa. Tá, mas isso... nesse ponto é positivo, entendeu? Sim. Porque faz com que, com um português claro aqui, bem chulo, faz os caras baixarem um pouco a bola, entendeu? Sim. Baixa a bola. Esse é o chulo? Nossa, ele não tá acostumado. Espero que as crianças tenham... tira as crianças da sala. Baixar a bola e chulo, então... Ele é porque eu já interpretei. É o Lorde, né? Desculpe, querido, eu tô na Quinta Avenida agora. Você tava esperando algo mais firme. Mas é o survey. Foi nível survey. Mas vocês acharam que foi muito leve mesmo? Eu achei que você era uma baixada de bola. Baixar o nível. Não, eu jamais vou utilizar palavrão aqui, imagina. Mas o meu ponto é assim, eu acho que nesse sentido é positivo do tipo, opa, peraí, não existe dono da verdade, entendeu? Eu gosto dessa coisa de não existe o dono da verdade. Isso é importante numa democracia. E agora, baseada nessa crise de identidade que a gente está passando, nessa crise de confiança, há uma necessidade dos institutos não de fazerem apenas pesquisa, mas eles vão ter que dialogar com a sociedade, não sei se vão conseguir nesse segundo turno, mas posteriormente, de dizer o seguinte, o que a gente faz é sério. E o que a gente faz é baseado nisso daqui. É em ciência, é em pesquisa, é em metodologia. Porque senão, nós vamos ficar baseado num achômetro e nós vamos ter um problema seríssimo, que é justamente se basear em nada. Isso na verdade, por exemplo, o que vai acontecer no segundo turno agora? Por exemplo, os pesquisadores do Datafolha vão para a rua. Os caras do IPEC vão para a rua. Da Brasmarket vão para a rua. E aí, quem vai ser entrevistado? Exato, sim. Mas vai responder o quê? Dizer, é muito comum que áreas da ciência passam por momentos de crise quando as coisas mudam. Então as pessoas param de acreditar naquilo, na ciência. Então é comum, né? Porque a realidade muda. Assim, isso que eu estava mencionando, o Cas Mudde falou assim, a gente precisa entender... Rede social é uma coisa que, por exemplo, absurdamente. Então assim, eu acho que um processo de adaptação... vai ou não vai acontecer nas próximas 4 semanas? Eu sou cético, porque eu acho que consolidou-se uma percepção de que, cara, tem que... vão continuar publicando? Certamente vão. Agora, as pessoas vão dar a mesma visibilidade? Acho que não. Não tem como. Não, eu acompanho, assim, e estão certos, assim. É uma informação relevante. Mas, assim, eu acho que o processo natural de certas ciências passam por crises que, né, tem pessoas que questionam com razão e agora temos que iniciar. Agora isso pode ser certamente se eu sou um cara que monta pesquisas e eu talvez vou pensar em criar minha empresa e me apresentar. O mercado está aberto. Esse é o ponto que todo mundo aqui na mesa concordou. Sim, que o mercado está aberto. Eu acho que ótimo, está em crise.
Às vezes surge aí uma oportunidade de negócios. Crise é uma palavra em grego que denota vamos abrir um instituto, a gente? Vamos nós. Eu topo. Olha, certamente é bom porque a gente não pode ser acusado de sermos todos de direita, de uma puta divisão, assim, uma discordância. Eu vou estar milionário, eu vou estar dando dinheiro pro Paulo Matinho. A gente pode... Lene,